Olá, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de milhões. E hoje você viu que o assunto aqui é rentabilizar o seu dinheiro, fazer você ganhar mais. E quem é que não quer? A gente já falou aqui no canal sobre os investimentos coletivos, muita gente ficou interessada, perguntando, né? É isso mesmo, mas eu nunca ouvi falar, mas como assim? Então, aqui no Conversa de Milhões, a gente vai falar com quem resolve. E hoje a gente está trazendo o Daniel Miari, que é cofundador, né, sócio fundador da Inco. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é nosso, Daniel. Gente, vocês se sintam privilegiados, porque o Daniel veio de Belo Horizonte aqui para São Paulo só para trazer para você as informações, né, que todo mundo quer saber. É um prazer, Patrícia, porque realmente é um espaço legal poder contar um pouquinho sobre a Inco, né, tirar as dúvidas das pessoas. A gente sabe que os investimentos coletivos ainda são muito novos para muita gente, então sempre é legal poder contar um pouquinho como funciona, como surgiu a Inco, e tirar realmente as dúvidas, né, na prática de como funciona, quais são os riscos, né? Acho que é muito importante a pessoa entender realmente onde que ela está investindo. E o legal, assim, da gente trazer o Daniel aqui, a gente estava até conversando, né, batendo papo antes da gente abrir aqui para vocês, e o que a gente estava falando é que o brasileiro, no geral, ele não poupa dinheiro, Exato. né? Quando poupa o dinheiro, ou seja, quando não gasta, fica com medo de investir. Uhum. E uma das coisas que a gente estava falando aqui, que a gente quer colocar hoje como um assunto aqui na mesa, é justamente falar sobre riscos, porque as pessoas têm esse medo, né? É claro que você deve ter cautela, né? Você não vai ali, de repente, você leva um tempão para juntar um dinheiro e, sem a menor cautela, sem o menor cuidado, coloca na primeira coisa que alguém te dá uma dica na internet. Então, a nossa proposta aqui, o nosso objetivo, até o final dessa nossa conversa, que hoje será conversa de bilhões, você vai poder entender o que são os investimentos coletivos e saber o que é a Inco e da pessoa que melhor pode explicar, que é o próprio, né, sócio fundador. Então, Daniel, queria que você começasse falando assim, de onde saiu a ideia de vocês lançarem a Inco, né, que é essa plataforma que acabou levando um investimento que era só para quem tinha muito dinheiro e hoje é um investimento que a grande maioria das pessoas pode aplicar e pode rentabilizar, diversificando ali a sua carteira e tal. Então, de onde veio a ideia? Legal, Patrícia. A Inco surgiu realmente de uma dor que a gente sentia pessoalmente, assim, eu e meu sócio, né, a gente sentia na prática. Porque basicamente, assim, eu sou engenheiro civil, trabalhava nesse ramo, né, construindo empreendimentos, mas eu queria também investir no mercado imobiliário em outras construtoras. A gente via oportunidades que tinham ali no mercado, mas que muitas vezes você com pouco dinheiro não tinha acesso. Então, desde novo, né, eu via aquilo ali acontecendo no mercado, sempre estive próximo desse mercado imobiliário, eu sentia, poxa, eu queria poder investir. Só que você ali com R$1.000, R$5.000, você não conseguia participar. Poxa, você não conseguia comprar um apartamento na planta, você não conseguia também virar sócio de um projeto. Para poder fazer isso, você tinha que investir muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um conhecimento técnico, a gente sabia selecionar projetos. Porque o mercado imobiliário é um mercado técnico. Apesar de ser muito tradicional, muita gente até tenta aventurar no mercado e acaba fazendo besteira. A gente tinha um conhecimento técnico, mas faltava dinheiro, né? Assim, poxa, como que eu vou conseguir investir em projeto sem ter ali um valor mais alto, né? R$1 milhão, por exemplo. Então, o que a gente pensou na época? Poxa, e se a gente juntar milhares de pessoas, uma com R$500, outra com 1.000, outra com 5.000, outra 10.000, outra com 100, cada um com o seu poder financeiro. Essas pessoas juntas vão ter um dinheiro muito maior e aí sim elas vão passar a ter acesso a oportunidades que antes elas não tinham condição de participar, né? Que antes só grandes investidores ou fundos e bancos conseguiam. Então a gente fez justamente isso, a gente criou a plataforma, né, que é um ambiente em que a gente une ali milhares de pessoas, aí elas juntas passam a ter acesso a esses produtos de investimento. O que é legal tanto para o pequeno investidor, que passa a conseguir investir ali e conseguir ter acesso para as altas rentabilidades, como também para o grande investidor, que antes tinha que entrar, investir tudo em um projeto, e agora ele pode pegar um pouquinho em um projeto, um pouquinho em outro, diversificar a carteira e reduzir bastante os riscos dele. E uma coisa também que o pessoal perguntou no primeiro vídeo que eu gravei, aliás, gente, primeiro vídeo onde eu explico também passo a passo ali o que são os investimentos coletivos, dou exemplo, faço analogias, tá bem completinho esse vídeo, tá aqui na descrição, aqui embaixo, você clica lá, vai ter o link para você também assistir esse vídeo anterior, que é bastante interessante. E lá, a gente estava explicando
que assim, é como se você fosse fazer um crowdfunding, né? Um financiamento coletivo. Exato. Se você tem um projeto e não tem todo o dinheiro para fazer aquele projeto, você não precisa enterrar o seu projeto. Você pode reunir pessoas que, igual a você, acreditam naquele projeto, colocam ali cada um pouquinho e que, dependendo do valor que cada um colocar, vai ter essa rentabilidade. E você levou isso para o investimento coletivo, ou seja, a pessoa que tem pouco dinheiro, ela vai poder ter aquela alta rentabilidade, obviamente, sobre aquele valor que ela colocou. Sim. Então, quem colocar mais dinheiro vai ter a mesma rentabilidade, mas vai ter um retorno maior porque a quantia é maior, mas o pequeno também vai poder se beneficiar daquela remuneração mais alta. Exatamente, Patrícia. A gente queria, desde o início, que fosse também uma coisa muito simples. Igual você falou no início, né? O brasileiro ainda ele é muito leigo. Ele tem muita dificuldade, às vezes, de compreender o investimento, às vezes, mais técnico. A gente queria que fosse muito simples. A gente, desde o início, a gente tinha essa preocupação. Como fazer a experiência, tanto do investimento, né? Fazer o investimento ser muito simples. Então, o investidor consegue fazer um investimento no nosso aplicativo ali em questão de minutos, como também a compreensão fosse muito simples e muito transparente. Então, assim, além de trazer todos os documentos, todas as informações da empresa ali no próprio aplicativo de forma transparente e simples, a gente também queria que o investimento fosse simples. Por isso, a gente partiu para a renda fixa. Então, na plataforma da Inco, o investidor está investindo no mercado imobiliário na forma de uma dívida. Ou seja, a construtora está pegando com o investidor ali um crédito e está combinando com ele já uma rentabilidade, um prazo e uma forma de pagamento. Então, dando um exemplo prático. O investidor emprestou o dinheiro para a construtora X. Essa construtora vai devolver para ele, por exemplo, em um prazo de 24 meses, aquele valor corrigido na taxa combinada, que pode ser CDI mais 6% ao ano, pode ser uma taxa pré-fixada de 18% ao ano. Cada captação tem a sua condição. Mas é muito simples, o investidor já sabe exatamente, antes de investir, qual prazo, qual rentabilidade, qual forma de pagamento. Então, muito diferente de você investir, por exemplo, numa construtora comprando apartamento na planta, que você está sujeito ao risco operacional do negócio, né? Poxa, a construtora pode atrasar a obra, ela pode ali ter algum outro problema. No caso da Inco, não. Na Inco, o investidor está investindo em construtoras através de dívida. Então, a construtora, independente do resultado do projeto, ela ainda tem uma dívida com o investidor e tem garantias por trás que, caso a construtora não cumpra, as garantias serão executadas para que o investidor receba aquele dinheiro. Quando a gente fala em investimento, né, quase todo o investimento ele é, entre aspas, um empréstimo de dinheiro. Sim. Tá certo? Então quando a gente fala isso, né, você está investindo através de dívida, pode ser que não fique muito claro, mas, por exemplo, se você vai investir num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Exato. E é aquele empréstimo que você está fazendo para o banco, né, aquele dinheiro que o banco vai pegar, vai utilizar lá, vai rentabilizar aquele dinheiro, vai fazer lá os negócios dele, ele vai te dar a promessa de que ele vai te pagar X por aquele dinheiro que você emprestou. O mecanismo é exatamente o mesmo. Exato. Agora, o que é interessante é o seguinte, a gente está falando aqui, né, de pessoas que tenham, do brasileiro, né, que tem pouco conhecimento em investimento e que geralmente não tem um colchão financeiro, não tem nenhuma reserva, né? E o que esse brasileiro quer, que é uma coisa que a gente estava conversando também antes, né? Exato. O que essa pessoa quer? Ela quer que aquele dinheiro que de repente ela pegou ali de um fundo de garantia que ela recebeu, ou o 13º sobrou ali um pouquinho, ou ela conseguiu juntar alguma coisa ali de férias, de um bônus, ela conseguiu juntar aquele dinheirinho ali. E a pergunta que mais fazem para nós, educadores financeiros, é: qual é o melhor investimento para esse meu dinheiro? E a gente estava falando, né, que a Inco deixa muito claro que se você não tem dinheiro nenhum investido, você deve fazer a sua reserva de emergência. Sim. E feita a sua reserva de emergência, aí sim você vai destacar uma parte dos seus investimentos para diversificar e diversificar recebendo uma rentabilidade alta, que aí é o melhor dos mundos, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso também. Legal, excelente, Patrícia. É exatamente isso. Quando o investidor está investindo através da Inco, ele está investindo em empresas, né? Então, pensa, por exemplo, ele emprestou um dinheiro para uma construtora. Aquele dinheiro foi usado para poder comprar tijolo, fazer a obra acontecer. Então, se ele tem uma emergência e ele não tem ainda uma reserva, ele não consegue resgatar. O dinheiro está aplicado, ele tem um processo ali da obra avançar,
daqueles projetos acontecerem, gerarem dinheiro de fato, para poder receber. Apesar de já ter um prazo já marcado, tem o fluxo de dinheiro para poder gerar aquele caixa, né? Então, não é recomendável realmente para reserva de emergência. Não faz sentido. O investidor, primeiro, ele tem que montar ali esse colchão financeiro, ele ter essa reserva com liquidez, em investimentos com uma segurança maior, e aí depois disso, aí sim, aí ele vai buscar diversificar, buscar outros produtos que vão ser aquela pimentinha da carteira para conseguir aumento de rentabilidade. E o legal disso é o investidor fazer uma carteira que vai, cada um pouquinho que ele aumente, 1% daquele aumento de rentabilidade na carteira global, em longo prazo faz uma diferença muito grande. Enorme. A gente vê muitas vezes investidores que falam, poxa, mas eu tenho ali pouco dinheiro, isso daqui, já tem minha reserva, mas eu tenho pouco dinheiro, isso aqui não vai fazer diferença. Mas faz, no longo prazo, o investidor investindo ali R$1.000, por exemplo, todo mês, montando ali uma carteirinha consistentemente, investindo todo mês com rentabilidade maior para poder compor a carteira dele, a longo prazo faz uma diferença muito grande. Nossa, é um avanço, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, você vê que muda totalmente ali de figura, né? Porque uma coisa é assim, a gente vê que a maior parte dos brasileiros é mais conservador, né? Quando a gente está falando de investimento. A gente não está falando daquela pessoa que sai por aí jogando não sei aonde, apostando dinheiro, não. Mas quem vai investir seriamente? As pessoas geralmente são mais conservadoras. Sim. Mas se elas ficarem somente na renda fixa, vai levar um tempo muito maior, né? Que é isso que você está falando, para ela chegar nos objetivos que ela quer, para ela tirar o melhor proveito daquele valor. Então, a diversificação é muito importante dentro de uma carteira de investimento e, obviamente, essa diversificação vai trazer um determinado risco, que é o que a renda fixa evita, né? Mas, se você tiver um risco ali calculado, você rentabiliza sem se arriscar tanto. E uma coisa legal nas ofertas da Inco é que você vê a classificação de risco de cada oferta. Queria que você explicasse também como é que isso funciona. Não, legal, Patrícia. Basicamente, como você está investindo através da Inco em empresas, cada empresa tem uma situação diferente, cada projeto também tem uma situação diferente. Pensa bem, pensa uma construtora que está faturando 300 milhões, sem dívida nenhuma, um projeto já praticamente pronto, com muitos recebíveis e com uma garantia sensacional. Poxa, esse é um projeto que tem um risco muito baixo. Agora, pensa uma outra consultora que fature um pouco menos, que tem ali já um endividamento e esteja um projeto inicial. O risco dela, concorda que é diferente? Sim. Então, por isso, o que a gente fez? Dentro da plataforma da Inco, a gente traz para os investidores a classificação de grau de risco, em que ele vai ter ali uma classificação que vai de A até E, sendo A o menor risco e E o maior risco. Então, um investidor mais conservador, ele pode pegar e falar, olha, eu vou preferir as operações com risco menor. O investidor mais arrojado, ele pode pegar e fazer uma combinação. O legal é que assim, a gente fala muito sobre isso de forma muito transparente. O investidor consegue ver, a gente publica todos os meses nas redes sociais qual que é o histórico de cada grau de risco. Hoje em dia, desde que a gente passou a colocar o grau de risco, né, que foi em 2022, que foi quando a Inco se tornou uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, e que assim, a partir dali começamos a ter garantias reais, as operações nossas de A, B, C e D, nenhuma está inadimplente. A gente tem uma operação de uma consultora de risco E, que era uma operação de crédito estressado, com uma rentabilidade altíssima de 30% ao ano. Essa, sim, a gente tem um caso que a gente está cobrando na justiça pelo investidor. E, sim, se na cobrança funcionando, o investidor ainda recebe multa, juros, tudo certinho. Mas, claro, é um investimento que tem risco. E mesmo nas operações que A, B, C e D também tem risco. Por isso que a gente fala muito que como que o investidor deve usar a Inco. Ele deve usar considerando um percentual da carteira, igual a gente falou, e diversificar em vários projetos. Eu, por exemplo, investi através da Inco em mais de 200 projetos. Todo mês vou recebendo, né, os recebíveis ali dos projetos e vou reaplicando aquilo ali em novos projetos. Então, com isso, eu montei uma carteira muito saudável que desde 2018 até agora, 2024, ela rendeu mais de 225% do CDI. Mesmo considerando casos dele de inadimplência que estão abaixando a rentabilidade um pouco. Só que um pelo outro ele acaba que neutraliza, né? É como se você tivesse, assim, para fazer uma analogia bem, bem simples, é como se você tivesse uma loja e nessa loja, quanto mais produtos você tem, né, maior a sua opção, ou digamos assim, a possibilidade de lucro, por exemplo. Porque se eu entro numa loja que tem um único produto e eu não quero aquele produto, eu vou embora e não comprei absolutamente nada. Quanto mais produtos tenha, maior a probabilidade de eu achar ali alguma coisa que me interesse. Exato. E, ainda que um desses produtos não seja vendável,
os outros que vão vender vão acabar cobrindo, Exato. né, digamos, o encalhe daquele. Basicamente seria isso. Exatamente. Quando o investidor investe, por exemplo, em um fundo imobiliário, Certo. o fundo imobiliário também tem ali as diversificações. E lá vão ter casos também de algum problema. Mas aí, na diversificação, você consegue ali suprir aquele problema e ter realmente uma rentabilidade. Na Inco é a mesma coisa. O investidor ele pode fazer isso. A única diferença é como se na Inco você pudesse ser o próprio administrador do seu fundo. Então, você escolhe onde você quer investir. Você vê o projeto, eu gostei desse projeto, quero investir nesse projeto. E, além disso, você não tem a taxa de administração. A gente está conectando o investidor direto com a consultora. E não tem taxa também para abrir a conta lá? Nenhuma taxa. O nosso serviço para o investidor ele é gratuito. A nossa receita toda vem das empresas que a gente cobra no sucesso das operações. Certo. E aí, você falou da regulamentação, né? Toda instituição financeira no Brasil só pode funcionar se for regulamentada pelo Banco Central. Sim. Vocês são regulamentados pelo Banco Central, então, quanto a isso, tudo certo. Tudo certo. A gente, desde o início, Patrícia, a gente sempre atuou de forma 100% regular. Então, a gente atua em duas regulações. A gente atua na regulação da CVM, como plataforma de investimento participativo, na instrução 88. E a gente também atua na regulação do Banco Central. A gente é uma instituição financeira autorizada, que é uma SEP, SEP, que é uma instituição específica para poder fazer esse tipo de operação. Legal. E aí tem um vídeo também de vocês que circula bastante aí pela internet, que é a parceria que a Inco tem com o Thiago Nigro, né? Sim. Vocês foram no Primo Startups, né? Fomos. E fizeram lá a apresentação. Conta um pouquinho como que é essa parceria de vocês com o Primo Rico. Não, bacana, bacana. A gente foi lá em 2021, a gente ainda estava um pouco no início da empresa, a empresa de lá para cá cresceu bastante, graças a Deus. Foi bem legal a parceria, foi uma parceria ali de investimento, né, que eles fizeram, um programa que a gente apresentou ali um pouco sobre a Inco, apresentou um pouco dos planos, e na época ele fez um investimento, né, se comprou uma participação. E ele metralhou vocês de pergunta, né, ele e o João, né, o João Kepler. Mas tá certo, tem que perguntar mesmo, poder entender, tirar as dúvidas, até que ele estava investindo na empresa, né, assim, se tornando o Grupo Primo, né, se tornando um sócio investidor, então estava certíssimo, e foi legal, assim, de lá para cá, para você ter uma ideia, Patrícia, naquela época, a gente tinha 7 mil clientes, hoje a Inco tem 250 mil, de 2021 para 2000. Você imaginava que fosse crescer tão rápido assim? Esse tanto foi um pouco surpreendente. A gente nunca faz nada achando que vai ser um fracasso, mas é que foi um crescimento muito grande, né? Foi. E isso é interessante porque, assim, eu imagino a dificuldade, né, de vocês. Todo começo de negócio é difícil, mas quando você vai começar uma coisa meio disruptiva, que você tem que explicar, né, para um grupo de pessoas que não é muito habituado com aquilo que você está falando, é um desafio Sempre bem maior, né? E aí, meio que de cara, vocês vão direto assim, né, na frente do Thiago, né, que hoje é a nossa maior referência, né, quando você fala sobre finanças, sobre empreendedorismo. É um cara que não entra em nada para perder, né? Ele entende bem do negócio. E entende muito do negócio. E do lado ali do João também. Então, vocês estavam ali com duas pessoas. E até quando a primeira vez que eu assisti o vídeo, porque é um vídeo de referência, gente. É muito legal. Inclusive, uma coisa que é muito bacana também para você que gosta de empreendedorismo e etc., até para você que quer saber como fazer uma apresentação. Ali tem muitos termos que vocês usam, né? Que talvez, de repente, você vá ouvir aqueles termos, tem ali, aparece na tela o que significa cada coisa. Não é só aquela exibição assim de tipo, o cara tá falando um monte de termo. Mas naquela conversa era muito necessário para você falar, esses meninos sabem do que eles estão falando, né? Então, não deve ter sido uma apresentação fácil para vocês ali. Deu um frio na barriga? Como é que foi? Sempre dá. Mas o legal é que, assim, realmente, nesse meio assim, de startups, você está empreendendo, aquilo ali faz tanto parte do nosso dia a dia, né? Assim, a gente acompanha muito todas as métricas, a gente conhece muito do negócio. Então, assim, foi bem tranquilo, assim, questão da apresentação, porque realmente fazia muito parte. A gente está muito acostumado, né, assim, a falar do negócio, a entender. O que você falou, é o nosso negócio, né? Então, a gente está ali diariamente acompanhando, entendendo todas as métricas, entendendo todos os KPIs. Então, a gente tinha que estar sabendo tudo aquilo ali mesmo. Então, foi bem natural. E é bacana isso, né? Porque quando você, de fato, domina o assunto, né? E você acredita naquilo que você está fazendo, já é meio caminho
andado ali, né? A parte do acreditar é o que eu acho que é o principal, sabe? Eu falo muito isso. Poxa, de jeito nenhum faria uma empresa que eu não fosse usuário. Assim, Então, assim, lá eu mesmo, igual eu falei, eu investi, poxa, praticamente todas as captações que lançaram eu invisto. Porque lá tem uma opção de você investir em algumas operações que é o parcelas amortizadas, Sim. que é a minha favorita. Que você recebe todos os meses os juros e a amortização. Então, com aquilo, você consegue fazer uma bola de neve. Todo mês você está recebendo valores e você vai aplicando. Então, você vai diversificando. E como é R$500, o mínimo, você consegue ir girando e colocando um pouquinho em tudo. Eu faço isso para mim, faço isso para meu pai, para minha mãe. Então, realmente, sempre acreditei muito no que a gente estava fazendo. Acredito muito no produto, tanto na empresa, claro, mas também no produto. O que a gente está, de fato, disponibilizando no mercado. Né? Eu acredito que a gente está trazendo ali tanto acesso ao pequeno investidor, mas também para grandes investidores. Assim, eu falo muito isso. Assim, a gente tem investidor na plataforma que já gerou ali mais de R$20 milhões. Mas por que ele fez isso? Porque ele tem ali acesso a todas as informações de forma muito mais fácil. Ele consegue diversificar em vários projetos. Ele não botou 15 milhões em um, ele botou 15 milhões em 200 projetos diversificados. Então ele consegue fazer isso de uma forma muito mais simples e com uma segurança muito maior do que ele teria comprando um apartamento na planta. Então, assim, a gente vê muito brasileiro fazendo isso. Poxa, o mercado imobiliário é muito arriscado. Poxa, é arriscado se você não souber onde você está investindo, se você não tiver a técnica, né, para poder analisar. Poxa, você sabe se esse projeto está autorizado pela prefeitura, ele tem patrimônio de afetação, tem várias coisas técnicas mesmo. Vai me embargar a obra no meio do caminho. Exato. Né? Então, assim, investir no mercado imobiliário, mesmo comprando apartamento na planta, pode ser um excelente investimento, como pode ser altíssimo risco se você fizer errado. Na Inca é uma forma que a gente conseguiu trazer para o investidor de ter acesso a esse mercado de uma forma muito mais simples e que ele consegue pulverizar. Então, basicamente, essa que foi a ideia que a gente tanto acreditou. A ideia é sensacional, por quê? Porque ainda que você tenha muito dinheiro, como você falou, ainda que seja um investidor grande, que eram as pessoas que tinham acesso antigamente, né, a esse tipo de investimento com essas rentabilidades mais altas, só que também era um risco muito grande, porque o sujeito ia pegar o dinheiro dele e botar numa coisa só, deu certo, vamos festejar, não deu certo, vamos chorar o nosso fracasso. Era tudo, e agora não. E agora não, porque você, mesmo que tenha mais dinheiro, você pode diversificar isso dentro da própria plataforma, porque é aquilo que você falou. Se você tem ali riscos A até E, né? Onde A é o menos arriscado, E é o mais arriscado, o A vai ter a rentabilidade menor em contrapartida e o E a rentabilidade maior. Então, se você ficar só no A, ok, se esse é o seu perfil, inclusive a gente precisa falar uma coisa aqui que é muito importante. Quando você, isso até é uma exigência, né? Quando você vai investir o seu dinheiro, a financeira lá, a empresa, o banco onde você vai investir o seu dinheiro, ele tem que saber qual é o seu perfil. Sim. Obrigatoriamente ele tem que saber o seu perfil. Se você é mais conservador, se você é moderado, no sentido de que você não quer arriscar muito, mas quer arriscar um pouquinho, ou se você é uma pessoa que fala assim, não, esse dinheiro que eu destaquei para isso, eu vou arriscar porque eu quero rentabilizar, eu quero aumentar os meus ganhos. Então, uma vez sabendo qual é o risco, o ideal, que é a coisa genial, é você poder diversificar dentro da própria plataforma. Exato. Porque você pega um pouco do seu dinheiro, coloca ali no A, que é um risco menor, de repente você coloca o seu valor mais alto ali, né? Um aporte maior no que tem um risco menor, mas você não deixa de aproveitar esse que tem, as pimentinhas, né? Porque mesmo esse que você falou, que está cobrando na justiça, etc e tal, você ganha um processo desse, quando que você ia ter uma rentabilidade desse tamanho se você não tivesse corrido ali aquele risco? Exato. Sendo que você tem uma parte do seu dinheiro que já está ali um pouquinho mais segura, num investimento com um risco menor. Então, isso é genial, porque você diversifica com pouco dinheiro, né? Uma coisa que me perguntaram muito também é assim, eu tenho medo de colocar dinheiro naquelas coisas em que a gente é obrigado a investir, né? Você não é obrigado a investir nenhum valor. Então, o mês que você tem... isso é muito importante. Né, que é a partir de R$500. Né? E cada investimento é um investimento. Então, ele não precisa. Cada um é cada um. O investidor ele pode entrar e fazer um investimento. Sim. Ele não tem ele tem que depositar todo mês. Tem R$500 que ele ganhou e ele já tem a reserva dele, ele bota ali os R$500, esquece da vida,
e tá lá os 500, ele não precisa voltar mais. Não precisa. Mas, se ele quiser investir todo mês a partir de 500. Cada investimento é a partir de 500. Ok. Então ele pode ir colocando Isso ali... perguntaram bastante pra gente. Eu faço primeiro, depois eu posso botar 100, 50, etc. Cada investimento a partir de R$500, e aí você faz quando você quiser. Exato, são cotas de R$500. Então, um investidor, por exemplo, ele quer investir, vamos supor, todo mês R$5.000. Ele pode fazer um investimento de 5 mil, ou ele pode fazer, por exemplo, 10 de 500. Legal. Então, isso depende muito também da disponibilidade das operações, sabe, Patrícia? Acho que isso é muito, muito legal, muita gente tem muita dúvida, até nesse cenário desse momento agora. Como a nossa plataforma cresceu muito, está com muita gente, as operações estão esgotando muito rápido. Então, se você entrar ali agora, não tem nenhuma operação aberta. Por quê? Os lançamentos estão esgotando em questão de minutos. Então, a gente está sempre buscando trazer novas empresas. A gente é muito chato, muito seletivo com o que é lançado na plataforma. Porque mesmo fazendo isso, tem risco. Então, assim, a gente é muito chato realmente com o que a gente vai colocar ali. Então, assim, senão seria fácil, né? Você bota ali qualquer coisa. Exato. Não, hoje, mais de 90% das empresas que chegam são barradas logo no início. A gente já olha e fala, não é perfil. Então, assim, a gente é muito chato realmente com o que lança. E quando a gente coloca na plataforma, então, o investidor entra ali, muita gente investe ao mesmo tempo. Então, assim, tem hora realmente, a gente teve no mês passado a operação que esgotou em questão de segundos, assim, 10 segundos, 12 segundos. Teve uma que a gente lançou de 11 milhões no dia e que esgotou em 25 minutos. Então, assim, tá realmente uma demanda muito alta. Então, se o investidor entrar lá agora, por exemplo, e não tiver nada, calma. Toda semana, pessoal, toda semana, pessoal, a gente lança na plataforma. Então, assim, a gente costuma lançar as operações ali em torno de 1 hora da tarde. Então, você pode entrar no aplicativo, você vai ver as operações e a gente também avisa ali, a maioria das operações ali por e-mail ou por push para os investidores. Então, você vai receber notificações, você vai ser avisado dos lançamentos e você vai ver, poxa, esse aqui está de acordo com o meu perfil, isso aqui é o que eu quero. Você vai ler as operações, você vai ter um prospecto tudo organizadinho, você consegue ver o balanço da empresa, faturamento, endividamento, você consegue ver tudo aquilo ali e você define, poxa, eu quero investir nesse projeto, você entra e faz o investimento ali em questão assim, de segundos. É realmente muito simples de investir. Uma coisa também que é interessante a gente dizer é o seguinte, toda a informação, como você falou, ela está no prospecto. Todos os detalhes, balanço, etc. Mas vamos supor uma pessoa que diga assim, gente, não adianta, eu vou ler e não vou entender nada disso daí. Mas cada operação também tem um resumo com os principais pontos. Então, de cara, você vai ver qual é o risco. Sim. Se é um risco E e você está procurando até um risco B, você já sabe, você já nem precisa ler o resto, porque você já sabe, já está fora do teu perfil. Agora, eu quero uma de risco B. Essa daqui tem risco B. Eu quero uma que tenha uma garantia melhor. Essa daqui tem. Então, você pode ir eliminando com alguns pontos chaves também, né? Sim. Então, queria que você explicasse pra gente como é que a pessoa que não tem conhecimento nenhum, essa pessoa que não vai ficar lendo balanço, etc., como é que ela pode escolher essa oferta e como ela pode entender a questão do risco. Legal. Então, basicamente, assim, a gente realmente tem no aplicativo a área de documentos, que tem todos os documentos para a pessoa mais técnica poder olhar. Mas a gente tem um documento que a gente até chama de prospecto mesmo, que é um documento resumo, que a gente coloca ali as principais informações. Então, ele consegue ver localização do projeto, ele consegue ver qual é a construtora, quantos anos de mercado ela tem, ele consegue ver todas essas informações, ele vê qual tipo de garantia aquela operação tem. Ela tem alguma garantia real, ou tem uma garantia pessoal, que a gente pode até explicar um pouquinho, pessoal, o que é isso, né? Tá. Garantia pessoal, pessoal, é basicamente quando você está, alguma pessoa, né, alguma entidade está garantindo aquela dívida. Então, por exemplo, um aval, uma fiança, em que se aquela dívida não foi paga, você pode executar uma outra pessoa, cobrar de uma outra pessoa na justiça para que ela arque com aquela dívida. Garantia real é quando um bem é colocado em garantia. Por exemplo, um terreno, então recebíveis que aquela empresa tem. Né? Vamos supor que aquela empresa tenha a receber dos clientes dela 20 milhões. Aqueles 20 milhões podem ser colocados em garantia para poder suprir aquela dívida caso não pague. Então, dependendo da operação, Patrícia, tem ali operações que têm garantias reais, garantias pessoais. Isso também está destacado no prospecto, a pessoa consegue ver qual que é a garantia. E basicamente é isso, né? O investidor também... muito legal. O investidor também, todo mês a gente coloca ali o histórico das operações que estão em atraso e trimestralmente também a gente coloca para o investidor um relatório com todo o histórico das operações que já foram lançadas na história nossa. Então, teve algum caso de operação de risco B, de risco C, de risco D?
vai estar lá. Se tiver qualquer caso de atraso, vai estar ali. Então o investidor ele consegue entender, poxa, olha só, operação de risco C ou risco D tem um risco maior do que de risco A e B, com certeza. Mas até hoje não teve nenhum caso. Então, poxa, eu estou disposto a arriscar aqui e colocar para ter ali? Ah, não, olha só, agora apareceram algumas. Então o investidor consegue ver aquilo ali em tempo real, que a gente está sempre colocando de forma bem transparente para ele ali através da plataforma. E também nas redes sociais, né? A gente também tem o nosso Instagram, que a gente publica ali sempre coisas, trazendo sempre todas as atualizações possíveis, a gente coloca ali para o investidor de forma bem transparente. Legal. Eu queria que você falasse também um pouquinho da rentabilidade. Como é que a Inco consegue oferecer ali, de repente, 18, 20, às vezes até mais do que isso, né? Mais de 20% ao ano. Como que a gente pode entender isso, né? Porque teve até uma pessoa que me perguntou, e aliás, muito boa pergunta, falou assim, mas como que eles oferecem, vamos supor, 18% de rentabilidade ao ano se a Selic não chega a 11 nesse momento? Como assim? Tem coisa errada aí. Então, explica como é que vocês conseguem essas rentabilidades. A gente já deu uma pincelada aqui, mas especificamente como é que é isso? Essa pergunta é muito boa, Patrícia, porque tem muita gente que quando vê uma coisa nova, né, até porque hoje no Brasil ainda tem tanto de golpe, quase jogo, nada, né? tem esse tanto de coisa, a pessoa fica com medo, nossa, é uma pirâmide. Não, com razão, tem que entender de onde vem. Eu, para ser muito sincero, quando eu vejo esse tipo de pergunta, eu fico até feliz de pelo menos a pessoa estar assim, não, calma. Porque fez a pergunta certa. A pessoa tá com medo. Então, legal, ótimo. Tenha medo mesmo na internet, que tem muita coisa de sacanagem. Então, assim, mas por isso que a pessoa, olha, é pirâmide, calma aí, deixa eu entender. Que empresa que é essa? Tá no mercado há quanto tempo? É regulada, não é? Então, assim, igual o caso da Inco. Hoje a Inco é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil, tem todos os selos. Então, a pessoa pesquisando na internet, em 5 minutos, ela já consegue ver. O que se ela entrar em algum golpe, ela pesquisar, ela não vai achar. Então, assim, então esse ponto eu fico até feliz com esse tipo de pergunta. Sobre a rentabilidade, eu falo muito isso também. Muita gente chega, qual é a mágica, né? Assim, e não é nenhuma mágica. A grande verdade é que essa rentabilidade, ela sempre existiu, só que ela não estava disponível para o pequeno investidor. Então, e por que é tão alto, né, essa rentabilidade? Puxa, 18%. Pensa uma construtora, Patrícia, ela pega um terreno, não tem nada, terreno vazio, ela transforma aquilo num prédio, que a pessoa vai morar. Aquilo ali, a construtora está fazendo um baita serviço para a sociedade. E, naturalmente, ela é bem remunerada. Então, a construtora tem rentabilidades altas, o empreendimento, mas a construtora pensa, ela tem um risco grande, ela tá ali, tem que segurar aquela obra por 5 anos, tem uma responsabilidade técnica muito alta. O legal da Inco é que o investidor consegue participar ali disso sem ter que correr esse risco de técnica, sem fazer todo esse trabalho da construtora. Então, assim, essa rentabilidade ela sempre existiu e é o praticado no mercado. Então, quando uma construtora desse porte vai buscar ali um financiamento, as rentabilidades são similares a que a gente consegue. A diferença é que antes era o banco que financiava. Claro. Agora, o investidor com R$500 ele consegue fazer o que o banco fazia. Na verdade, é bem fácil de entender quando você faz essa analogia com o apartamento na planta, né? Porque, digamos, se eu tenho um dinheiro sobrando, eu compro um apartamento na planta, obviamente eu vou pagar muito menos. Exato. E por que eu faço isso? Porque quando o prédio for entregue, eu vou vender aquela unidade que eu comprei, a promessa de um apartamento, né? Eu comprei uma coisa que não existe, né? Exato. Então eu comprei ali, arrisquei, deu certo, o apartamento existe, a hora que eu for vender, eu vou vender por um valor muito mais alto. Exato. Então ali, dependendo do local, eu posso vender por 30%, 40%, 50% a mais do que eu paguei. Exato. Então não é uma mágica, é a questão de como o mercado funciona. Exato. Né? Tudo é questão de precificação em relação ao risco, né? Você correu um risco comprando um apartamento na planta. A construtora podia ter quebrado no meio do caminho. Agora, exatamente, então você está emprestando dinheiro, você está entrando ali no risco da empresa, então você tem que ser remunerado por isso. Se você deixar o dinheiro no banco ali, um CDB, com FGC, o seu risco é muito menor, naturalmente sua rentabilidade vai ser muito menor. Por isso que é interessante, né? Você sempre, quando ouve falar de investimento, você ouve falar de diversificação, etc. Porque senão você ou só vai ficar com o lado da segurança e a rentabilidade muito baixa, e é por isso que muita gente desanima dos investimentos. Exato. Porque ela fala, mas eu vou pôr R$1.000. Quanto dá em um ano? Todo mundo faz essa pergunta. Em um ano eu vou ter ali 10% em cima de R$1.000. Não vale a pena. Primeiro, vale a pena porque você teria gastado os seus 1.000, sabe-se lá onde, né? Então já vale a pena só por isso. Segundo, que se você só contar com aquela rentabilidade pequena, apesar de ser seguro, muita gente acaba de fato
desanimando, né? E aí eu queria que você falasse também sobre uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né? Porque, como você falou, vai colocar num CDB, vai ganhar pouco, mas está seguro. Por quê? Ainda que o banco venha a falir, está coberto pelo FGC, que é essa garantia. A INCO não tem cobertura do FGC porque não é esse tipo de investimento, de renda fixa, tarará, muito bem. Mas você já pontuou aí os 2 tipos básicos de garantias que existem. Então, uma pessoa mais conservadora, provavelmente ela vai optar por aquela garantia real. Então, eu sei que essa construtora tem um terreno que existe ou um imóvel que existe. Se não me pagar, esse imóvel vai ser liquidado para pagar todo mundo. Então, existe. Ou aquela pessoal que aí vai depender de um processo na justiça. Como que é essa questão da garantia pessoal também? Que uma pessoa que vai ter que responder por aquilo, seja um fiador ou alguém, como é que funciona isso na prática? Legal. Não, bacana. Acho que até esse é um ponto importante para a pessoa entender, assim, investir através da INCO, o que acontece? Até a pessoa entender, assim, primeiro ponto que eu gosto de deixar muito claro, o investidor ele não está investindo na INCO, ele está investindo através da INCO. Exatamente. Muita gente fala, poxa, mas eu estou investindo na INCO. Não, a INCO é uma plataforma. Igual você tem ali corretoras e você compra um fundo imobiliário, a mesma coisa. A INCO é uma plataforma e você vai comprar operações de empresas ali. É a mesma coisa se você compra um seguro de carro. Você não está comprando da corretora A, B ou C. Você está comprando da seguradora através da corretora. Exatamente, é a mesma coisa. Então, assim, como que acontece caso uma construtora, ou então outros empreendimentos, hoje tem outras operações fora do imobiliário, apesar do imobiliário ser o nosso carro-chefe. Sim. O que acontece? Se por um acaso tem uma inadimplência, uma empresa não paga, primeiro a gente já entra com um processo administrativo, a gente vai tentar conversar com a empresa. Eu, como investidor, não preciso fazer nada. Nada. A própria INCO entra ali em nome dos investidores, vai conversar com a empresa. Fala assim, olha, o que aconteceu? Atrasou? O que aconteceu aqui? Teve algum problema? Quanto tempo você precisa? É uma semana? Legal. A partir dali também, atrasou, no próprio documento, na CCB, que é o documento que formaliza o investimento, tem todas as multas, juros pelo atraso. Então, se a empresa não pagou, a gente entende que aconteceu. Uma semana? Beleza. Então, uma semana ela vai pagar com multa e juros. A gente comunica com o investidor na hora. Olha, investidor, a empresa não pagou, estamos em contato com ela para poder entender o que aconteceu. Conversamos, a empresa falou isso, aqui está o comunicado. A gente manda tudo de forma 100% transparente. Se a empresa passou ali 30 dias, não resolveu, não pagou, a INCO já começa com processo judicial. Então, beleza, em 30 dias pode ter sido pago, pode ter sido feito um acordo. A gente teve casos, por exemplo, de empresa que teve um problema ali, que a Caixa atrasou para pagar uma medição ali da obra dela, a empresa pediu 3 meses e pagou já 1/3. Poxa, legal, vai pagar com multa e juros. Mas se não resolveu, não chegou no acordo e não teve uma definição amigável, aí a gente vai partir para a execução. A execução, você pode fazer basicamente a execução das garantias, que é quando você tem uma garantia real, você vai pegar, vai fazer o processo para poder usar aquela garantia, então vai leiloar aquele imóvel, vai ter todo um processo, não é instantâneo, né? Tem um procedimento que tem que ser feito para poder usar aquela garantia para poder pagar, ou então você vai fazer uma execução judicial da pessoa. Então, assim, por exemplo, uma construtora não pagou, é cobrado na justiça daquela construtora e dos avalistas. Então, a pessoa física dona da construtora. Então, a gente faz todo o procedimento na justiça para tentar bloquear bens, fazer processo de penhora, é tudo feito um processo. Esse processo leva tempo. Por isso, Patrícia, desde 2022, a gente fez esse processo para a gente se tornar instituição financeira, para hoje em dia, praticamente todas as operações que a gente lança na plataforma têm garantias reais. Legal. Então, assim, a gente faz isso justamente para poder trazer mais segurança para os investidores. Legal. E uma pergunta também que as pessoas fizeram bastante é sobre as taxas, que a gente falou que não tem taxa para abertura de conta e não tem taxa também para investimento, porque você vai ganhar em cima do lucro, né? Exato. Da rentabilidade que as empresas vão trazer. E as pessoas perguntaram também como é que fica a questão do imposto de renda. Como que elas vão receber o dinheiro delas de volta? Esse imposto já vem descontado? Ela vai receber um informe? Ela vai ter que recolher esse imposto como? Excelente pergunta. E aí tem uma grande novidade que a gente soltou recentemente, que foi muito legal para os investidores. Vamos lá. Imposto de renda, as operações da CCB,
ela é igualzinho um CDB. Tá. Então você já recebe já o valor já descontado do imposto de renda, a INCO já faz todas as retenções e você recebe de acordo com a tabela regressiva. Certo. Então, quanto maior o prazo que você investiu, o prazo do investimento, né, uma operação de 24 meses, por exemplo, é 15% do seu lucro fica retido. Tá. Operações com prazos menores tem uma retenção maior, 22,5% a 15%. Igualzinho um CDB. Sim. Todo ano a gente envia os informes para o investidor, então o investidor já recebe ali, no início ali, naquela época de declaração, já recebe o informe todo certinho e já todas as instruções do que ele precisa fazer para poder declarar. Certo. Então é tranquilo. Tá. E a grande novidade foi que a gente começou agora, esse ano, a lançar operações imobiliárias através de CRI. Então, os CRIs têm a grande vantagem da isenção de imposto de renda. Sim. Então, isso foi muito legal. A gente gosta. Demais. Foi muito legal. A gente lançou um primeiro CRI, agora foi 2 meses atrás. A gente está com vários ali em análise. É um processo um pouco mais moroso de análise, tem uma estruturação mais complexa, né? Uhum. Então, a gente está com muita coisa para poder soltar ainda esse ano. O primeiro a gente lançou, a rentabilidade era 16,65% ao ano líquido. Uau, e com parcelas mensais. Uau, nossa. Então, assim, se fosse pegar um produto similar com a tabela regressiva, equivaleria a um produto de 20,9% ao ano pré-fixado. Então, assim, ficou muito legal, muito atrativo. Esse é um produto novo. Esse esgotou em questão de... Segundo. Foi muito, muito rápido. Mas tem muita coisa vindo, muito produto desse chegando. Então, assim, foi uma grande novidade que a gente teve aí esse ano. Nossa, esse aí arrebentou. E aí você está falando de modalidade de pagamento. Também queria que você desse uma pincelada nas modalidades de pagamento. Porque quando vem a oferta, a gente já falou, né? Vem a oferta, vai apresentar qual é o risco, vai apresentar qual é a garantia, vai ter informações a respeito daquela incorporadora, daquela empresa, as informações sobre o próprio empreendimento em si e a modalidade de pagamento, que a pessoa pode escolher como ela quer receber o dinheiro dela. Quais são as principais modalidades? Legal, essa é uma dúvida também muito recorrente dos investidores. Sim, porque botou o dinheiro, quero saber como eu vou receber, como que vai ser, né? Como vai ser? Basicamente assim, a gente tem as principais modalidades são as seguintes. A gente tem a modalidade bullet, que é bem parecido, igualzinho um CDB, na verdade. Você investe, no final do prazo você recebe seu dinheiro corrigido com juros, e é isso. Tá. Então, você paga hoje, no final, recebe tudo de volta. Tudo em um pagamento. Tem as juros mensais, em que você recebe todo mês só os juros e no final do prazo você recebe o principal de volta. Certo. Você tem parcelas amortizadas, que é quando você recebe ali todo mês juros e mais uma amortização. Então, todo mês a empresa já está te devolvendo uma parte do capital investido. Na metade do prazo, por exemplo, esse é um pouco mais confuso, o pessoal tem dificuldade muitas vezes, mas ele é muito simples. Você investiu R$10 mil. Ao longo de 12 meses, uma operação de 12 meses, com 6 meses, você já recebeu 5 mil de volta, sim, mais os juros daquele período, e vai amortizando. Então, isso é muito legal para dar mais liquidez, mais segurança também, né? Porque, querendo ou não, está reduzindo aquela dívida da empresa todo mês, então isso reduz o risco, e também para poder ajudar na diversificação, que é essa que eu falei que é a minha preferida. E a gente também tem algumas operações que são com alguns fluxos irregulares, porque dependendo da operação, não é possível colocar um fluxo exato. Vou te dar um exemplo. A gente teve uma operação que era uma operação de compra de vários precatórios. Tá. Uma captação para uma securitizadora que tem ali vários precatórios ali que ela compra ali com desconto. Aí vai ter um precatório que vai vencer no mês tal, outro precatório vai vencer no mês tal, o valor é diferente. Não dá para pagar todo mês. Não dá. E nem o mesmo valor. Exato. Aí é um fluxo irregular. Sim. Que basicamente, quando gerou aquele caixa, é pago, e no final do prazo, se não tiver quitado já tudo, termina de quitar. Então, é um fluxo que ele tem um prazo máximo, mas pagamentos ao longo do prazo ali, de acordo com o fluxo daquela operação. Dentro daquele prazo, você com certeza vai receber o seu dinheiro ali, exato, mas no meio do caminho pode ser um pouco mais aqui, um mês sim, um mês não, o valor vai variar. É isso, a obrigação da empresa é finalizar no final do prazo. Sabe bem como é que é isso, né? Nunca sabe quando vai receber, nem quanto. É bem simples realmente de entender. Agora, uma coisa também que é muito legal e que eu queria saber de você é o seguinte: se eu estou investindo em algo que está me dando um retorno bacana, que eu me identifiquei com a plataforma, que eu peguei confiança, que eu vejo, né, que eu recebo ali semanalmente as informações, etc. Se eu recebo ali, seja a modalidade que for, se eu recebo ali já a minha rentabilidade, eu vou querer botar meu dinheiro lá de novo, porque eu não sou boba. Qual é a taxa que você tem
de recorrência, ou seja, a pessoa pegou o dinheiro e ela... Não vou pegar esse dinheiro não, vou botar aí porque eu tô... Qual é essa taxa de pessoas que vão reinvestindo o que elas vão recebendo? Patrícia, é bem alta, assim, hoje em dia, para você ter uma ideia, vamos supor que eu consiga em um mês 15 mil novos investidores. Certo. A gente tem hoje uma taxa em torno de 70% dessas pessoas fazem um segundo investimento e vão girando. Então, o pessoal gira muito rápido. No primeiro mês, a maioria das pessoas já entra no primeiro mês e já faz 3, 4 investimentos. Justamente pela questão da diversificação. Lógico. Então, se ela queria já começar com 10, a gente fala muito para ela, olha, não coloca 10 em um não. Põe 10 em 10 projetos. Põe 2 mil em 5 projetos. Então, a gente vai fazendo isso. Então, logo de cara, as pessoas já fazem essa diversificação. E quando recebe, hoje em dia, assim, a gente tem uma taxa que a gente olha, assim, que é um pouco mais técnica, que é o churn financeiro. A nossa taxa do churn financeiro é negativa. O que significa isso? As pessoas investem mais do que elas recebem. Então, ela bota dinheiro. Ela recebeu ali, no final do prazo, 10 mil, ela pensa, poxa, agora eu vou botar os 10 e mais 5, vou botar 15. E aí vai diversificando mais, vai montando. Porque realmente vai pegando confiança, é super natural isso. Né? A pessoa, às vezes, está com medo, peraí, deixa eu entender. Eu acho super interessante. Começa com pouco, vai diversificando, vai montando a carteira, investe em pagamentos mensais, vai vendo o pagamento entrando, pega o recebível, investe em novo projeto e vai girando, sabe? É muito mais interessante que a pessoa que chega sem entender, assim, o que a gente não quer é isso, sabe, Patrícia? A gente não quer de jeito nenhum um investidor que entre aqui na plataforma sem entender o que ele está fazendo, entendendo que existe risco, entendendo que não é para quem não tem reserva. Então a gente deixa isso muito claro. Entendendo que não vai poder pegar o dinheiro de volta na hora que quiser, porque tem que respeitar o prazo. Exatamente. Né? Entendendo a operação, tudo ali vai fazer muito sentido, né? O problema é quando a pessoa não entende a operação, né? Como já me perguntaram, mas e se eu botar ali, eu tenho 50 mil reais, mas daqui 6 meses eu preciso do dinheiro de volta. Eu digo, não é para você. Não, mas eu quero essa rentabilidade. Sim, mas essa rentabilidade é para um outro tipo de pessoa que tem outro objetivo, não é para quem precisa do dinheiro todo de volta em 6 meses. Pode fazer sentido para ele se ele, por um acaso, assim, olha, ok, eu tenho 50 mil, quero investir, já preciso em 6 meses, mas você precisa dos 50? Não, preciso dos 40. Ok. Então, poxa, ok, deixa o 40 líquido e coloca bota 10. Exatamente. É esse equilíbrio, né? Esse é o raciocínio. Então, um dinheiro que você possa rentabilizar mais, você vai ter que deixar aquele dinheiro pelo prazo necessário. É isso. Então, você vai pegar dentro do teu dinheiro um valor que você possa ali, de repente você vai ter ali a oferta de 2 meses, de 24 meses, de mais até do que isso. Então, você sabe que naquele período você não vai ter o seu dinheiro, porém, se é um dinheiro que você fala, não, para mim é excelente, eu prefiro receber daqui não sei quanto tempo. Por exemplo, sabe o que uma pessoa me perguntou? Eu achei bem interessante. Ela falou assim, olha, eu guardo dinheiro para a faculdade da minha filha. Aí eu já estava na minha cabeça, não é esse tipo, não bota o dinheiro aí. Mas a pessoa falou assim, mas eu já tenho dinheiro. E eu acostumei a guardar o dinheiro para a faculdade, porque guardava desde que a menina tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos. Eu acostumei a guardar todo mês aquele valor. Eu já tenho um valor suficiente para pagar a faculdade dela. Lógico que vai depender do curso, etc. Mas eu já tenho ali uma média do que custa um curso numa faculdade. Mas eu acostumei a guardar esse dinheiro, eu quero que ela tenha um dinheirinho mais. Aí posso colocar também aí sim, porque aí você vai pegar uma parte, vai dar uma turbinada, você garantiu o teu objetivo, que era a faculdade, mas sobrou. É um percentual, assim, a gente fala muito hoje, o percentual depende da pessoa, né, assim, depende do momento que ela tá, igual, reserva de emergência, se a pessoa não tem reserva, é 0% na INCO. Exatamente. Agora, a pessoa já tá começando a diversificar, ele é mais arrojado, ele pode até uns 20% da carteira dele através da INCO, pulverizado em vários projetos. Não, ele é mais conservador? 10%. Então, é isso, é um percentual. Assim, se a pessoa tem ali 1 milhão que ela está querendo investir, ok, ela não vai colocar 1 milhão, colocar 100 mil, 200 mil, pulverizados ali em 30, 40 projetos. Aí sim, essa parte da carteira ali vai ter uma rentabilidade média legal e vai turbinar a carteira como um todo. Exatamente. Essa é a ideia. Então, assim, vamos dizer que a pessoa está assistindo, ela diz, ok, quero investir na INCO. O primeiro passo é ela baixar o aplicativo. Sim, é muito simples mesmo. A pessoa, basicamente, ela entra ali nas lojas do aplicativo, só procurar INCO Investimentos, ela já acha a gente, é muito, muito fácil. Ela vai fazer um processo de cadastro ali que é
muito Super rápido fácil. também. Uhum. Então, assim, depois disso, ela tem um processo ali de verificação que é por segurança, né? A gente tem que verificar se a pessoa é ela mesma, né? Até para poder evitar fraude. Então, tem um procedimento que ela manda foto, tem prova de vida, que é um procedimento básico, que tem exigências de ali. De conta. Para abrir conta, então, mas é muito rápido. Só muito que simples. sem tarifa nenhuma. Zero. A tarifa, a gente tenta, essa tarifa a gente assume, mas o investidor, mas nós não. o investidor não paga nada. E aí, basicamente, depois disso, ele vai estar ali com acesso ao aplicativo, e beleza. A partir dali, lançou a operação, ele já está apto a investir. Tá. E o legal, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho bacana, até em relação à questão de prazo. Os prazos variam muito, sabe, Patrícia? Assim, a gente tem operações que vão ser de 36 meses, até 48 meses já tivemos, mas já tivemos operações de 30 dias. Então, assim, lançamos uma recentemente, tem um mês, que era uma operação de 30 dias. Então, eu assim, vi essa de 30 dias. Essa é uma operação pequena, uma operação ali de mercado de consórcio, 30 dias. Então, assim, é uma operação diferente. Ela tinha o risco, se não me engano, C, tem que confirmar, mas acho que era precisava dar uma captada ali. Não, era uma operação de giro mesmo, assim, porque para lance de consórcio, era uma operação bem diferente. Legal, tá. Então, assim, ela era muito específica para poder ajudar no lance de consórcio. Uma coisa que a gente até pretende fazer mais vezes. Isso é bem interessante. Né? Porque às vezes um grupo que está meio ali, né, com a inadimplência meio alta, precisando fazer um caixa, né, para poder atender o grupo. Não, essa era muito simples. Era uma operação que basicamente era captado para dar o lance, contemplou o lance e retornava. Um giro muito Por isso, rápido. 30 dias. Era muito rápido. Entendi. Então, assim, cada operação é completamente diferente. Então, o legal tem operações tanto de riscos diferentes, mercados diferentes também, né? Apesar do imobiliário ser o carro-chefe, a gente já tem vários outros mercados, estamos trazendo o agro também em breve, vamos ser na plataforma. Então, assim, tem mercados diferentes e prazos. Então, assim, poxa, eu não tenho como esperar 36 meses. Então, pô, fica de olho no aplicativo. Uma hora aparece uma de 6, uma hora de 3 meses, outra de 12 meses, uma de 30. E ele pode ir fazendo ali esses investimentos de acordo com o que ele está buscando. Legal. Então, uma vez que a pessoa baixou o aplicativo, fez a conta dela, se cadastrou, tá tudo ok, ela vai pegar o valor que ela quer investir, vai passar para essa conta dela da Inco e vai aguardar a oferta. Exato. Como chega essa oferta até a pessoa? Ele vai ver no próprio aplicativo, só dele entrar lá, todas as operações abertas aparecem. Tudo que está aberto vai aparecer. Exato. E ele também consegue deixar ativadas as notificações de push e por e-mail, né? É muito importante manter ali os e-mails, que sempre que possível a gente também envia ali as notificações, avisa todo mundo para o pessoal poder investir. Tá. Inclusive vocês avisam antes, né? Porque, por exemplo, de manhã vocês mandam um e-mail dizendo, olha, hoje 16 horas vai ter uma oferta, já coloca qual é o risco, já tem ali o prospecto. Então, eu leio isso antes. É isso. Porque o ideal, gente, as ofertas acabam muito rápido. Então, o ideal é que você deixe ali o push ativado, né? Ou que você fique de olho no e-mail. Vai chegar ali a oferta, vai dizer qual é o horário, geralmente chega no mesmo dia, né? Sim. Hoje vai ter uma oferta assim. Você já lê se aquela oferta te interessa. Se te interessou, se programa para você estar com o aplicativo aberto ali no horário, porque você vai pegar o dinheiro da sua conta da Inco e vai passar, né? Você vai direcionar para essa oferta específica que você já ficou sabendo que tinha. Então, isso é bastante interessante. Obviamente, também acontece o que você falou, porque qualquer momento que você abrir o aplicativo, você vai ver as ofertas que estão abertas. Mas até para você ter um pouquinho mais de tempo, também é legal ficar de olho no e-mail, né? Isso é muito importante. A gente, inclusive, a gente sempre gosta de qualquer operação que é lançada, a gente gosta de colocar no aplicativo e enviar o e-mail também com antecedência para poder a pessoa ler com calma. Porque a gente não quer de jeito nenhum que o investidor ali na pressa invista onde ele não está sabendo o que está investindo. Exatamente. Então a gente com medo de, vou botar logo aqui. Tem que investir, senão eu vou perder. Não, a gente quer com calma. Vamos com calma. A gente está até pensando em algumas coisas para melhorar essa experiência, porque essa velocidade tão alta foi uma coisa dos últimos 3 meses que começou. A gente sempre foi rápido, mas era rápido questão assim, de horas. Agora é questão de segundos. Então, assim, a gente está pensando em algumas coisas para melhorar a experiência. A gente sabe que do jeito que está não é o ideal, que os investidores muitas vezes estão tentando e não estão conseguindo investir. A gente entende isso como uma dor, é uma coisa que a gente não quer, a gente quer tentar melhorar. Eu tive comentários do pessoal falando, mas acaba muito rápido. Gente, o que é bom dura pouco, né? É assim, mas tem que ficar de olho. A gente está focando muito em, primeiro, assim, trazer novos projetos, assim, a gente está aumentando o nosso time comercial, aumentando o nosso time de crédito, mas demora. Não é uma coisa de uma hora para outra, até porque a gente realmente, igual eu falei mais cedo, muito seletivo com o que é lançado. Então, poxa, vamos aumentar a quantidade de projetos? Vamos, mas leva tempo. Então,
E do outro lado, a ponta dos investidores está num crescimento muito exponencial. Então, por isso que está realmente essa desproporção. Sim, mais gente querendo investir, menos oferta, obviamente elas vão acabar mais rápido. Mas a gente está pensando algumas soluções ali, estamos pensando várias ideias ali para poder melhorar essa experiência. E a gente também, assim que tivermos algumas ideias novas, algumas funcionalidades novas, nós vamos avisar os investidores, mas o princípio sempre vai ser que o investidor consiga ter tempo para poder ler com calma. A gente não quer de jeito nenhum que o investidor entre e faça uma decisão precipitada, que ele invista uma coisa que ele não sabe. Então a gente quer que ele tenha tempo para ler, entender, poxa, isso aqui está de acordo com o meu perfil? Legal, vou investir. Não tá? Não invista. Vou aguardar outra. É isso. Beleza. Então, gente, recado aqui final que a gente tem para você. Abra sua conta na Inco. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para você abrir a sua conta. E tem mais. Você vai ter o meu código, tá tudo aqui embaixo também, tá? Você vai ver lá o meu código para você também ter ali o seu bônus, né? Uma coisa, é uma cerejinha no bolo ali, que é para você saber aqui na descrição do vídeo, tá? Então, não deixe de ir na descrição, porque tem o meu código lá, tem o link certinho da Inco para você abrir a sua conta, e vai ter um bônus lá que você leia aqui embaixo, né, que é só para quem está assistindo aqui o nosso vídeo. Tendo a sua reserva de emergência, eu recomendo, eu pessoalmente sou investidora da Inco, eu recomendo que você diversifique a sua carteira para que você tenha uma maior rentabilidade de, né, um dinheiro ali que a gente sabe que custa bastante para a gente ganhar, então a gente precisa tirar o melhor, né, de todo tipo de investimento. Diversificação de carteira é uma coisa que você sempre escuta aqui no canal, e essa é uma forma de você diversificar a sua carteira com níveis de risco de acordo com o seu perfil, né, de uma maneira aí que você possa, de fato, dar uma turbinada nos seus investimentos. Eu quero te agradecer muito pela tua passagem aqui por São Paulo, por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigada, Daniel, e queria que você desse aí as suas considerações finais na nossa conversa de milhões. Obrigado você, Patrícia. Como falei no início, é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a Inco, poder tirar a dúvida do pessoal. E o recado que eu queria passar para a turma é que realmente assim, a gente está com muita coisa legal, a Inco está crescendo bastante, nós estamos trazendo muitos novos projetos, novas formas de investir. E sempre que vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, a gente tem um time de atendimento, com dúvida ali no WhatsApp, pessoas ali, humanos também para poder atender, tem ali o chat para poder tirar as dúvidas básicas, né? Mas se quiser falar com o humano, tem como falar com o humano também, então a pessoa consegue tirar todas as dúvidas, a gente está à disposição, também pode olhar nossas redes sociais, a gente está sempre postando conteúdos novos, explicando sobre a Inco, trazendo as novidades, e basicamente é isso. Bacana, Daniel, muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, também tem aqui os comentários. Bota os comentários que eu vou lá pedir para o Daniel ajudar a gente a responder. Com Topa? certeza, claro. Então tá bom. Sim. Muito obrigado, Daniel. Obrigado você, Patrícia. Gente, um beijo para todo mundo. Tchau, gente.